Olá, olá, como estamos? Começando mais um Nightcast por aqui. E hoje, com convidadas super especiais. Primeiro, vocês nunca ouviram falar sobre Luma Paola, tá? E eu me dei conta que ela é Paola de Oliveira, querida. Não tinha nem me dado conta. Imagina a potência. E Ana Bueno, convidada especialíssima, que eu vou contar pra vocês que eu via ela quando eu entrei no espaço dela. Eu disse assim, gente, é a Ana do Instagram. E aí, quando eu olhei pra ela tava assim, ó, oi, tudo bom? E nada aconteceu. Sejam muito bem-vindas, tá? Obrigada. Muito obrigada. Relaxa, relaxa. Que nós estamos em casa, tá? Primeiro, eu queria que vocês contassem um pouquinho de quem são vocês. Porque a gente tem a visão, eu tenho a visão da Luma hoje bem diferente do que a Ana tem e vice-versa. Para quem não sabe, elas são amigas, se conhecem, né? Chegou um momento em que se enrolaram aí. E eu queria que vocês contassem um pouquinho. Quem começa? Eu começo. Então vamos. Bom, primeiramente, muito obrigada por esse convite. Eu acredito que eu vou falar de algo que eu tenho que falar, que é Deus. E Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. E desde quando eu e a Ana, a gente se conheceu, houve um propósito muito grande. E hoje a gente entende muito isso, mesmo não entendendo. É bem engraçado a gente entender, mas não entender. E hoje eu entendo que tudo existiu um propósito para eu te conhecer. Eu cresci muito mais depois que você chegou na minha vida. Fico feliz. Muito obrigada por ter me tirado de uma zona de conforto, que às vezes é bem confortável, né? Tipo, bem confortável mesmo. E a gente olha para se mexer um pouco mais para a vida, para buscar um pouco mais. E às vezes a gente precisa de alguém que empurre. E o empurrão, às vezes, ele não é nada delicado. Ele não é que seja delicado, mas ele não é como um convite. Ele é muito, a gente vai fazer uma live e era isso. Através de uma live alguém te conhece, alguém te contrata e assim por diante. E talvez são as oportunidades que a gente não vê. Então, você, Natalinha, na minha vida, você é uma oportunidade. Que lindo. Meu nome é Luma, pra quem não me conhece, eu sou Luma Paola. Luma Paola, de Oliveira. Então, hoje, atualmente, eu sou incrível. Sou incrível, é bom. Essa definição é boa. Incrível é uma palavra que tá bem forte no meu vocabulário, eu gosto bastante, porque eu aprendi que as coisas, elas precisam ser incríveis. E se elas não estão incríveis, a gente precisa torná-las incríveis. Tá, deixa eu só fazer um complemento. Você que está aí vendo, ela tem trancinhas na cabeça, tá? Muito. E quem não tá vendo e tá escutando, ela tem umas trancinhas que é a marca registrada dela, que talvez ela nem soubesse que era marca registrada, mas que eu registrei pra ela e virou um negócio assim, que a palavra incrível e as trancinhas tem que vir sempre. Então eu fiquei preocupada que tu não viesse de trancinha hoje, mas graças a Deus veio. Não ia falhar. Não ia falhar. Quem é você, Ana? Mas calma aí, deixa eu contextualização o porquê das tranças, né? Tá, porque as tranças, elas não são só um penteado. Não. Elas fazem parte de uma transição capilar, que eu já estou há 1 ano e 3 meses. E pra eu não ficar com aquele coque que mulher chama de coque de faxina, a gente dá uma incrementada e a gente tornou um coque simples e incrível. Incrível, é isso. É sobre isso. Me conte, meu amor. Quem é você? Primeiro, muito obrigada, tá, querida? Como diz a Luma. Quem sou eu? Louca e intensa. Isso. Apaixonada pela vida. Às vezes quero dar uma de louca, largar tudo, no outro dia tô de volta. E sou aquela pessoa que tu falou ali que as pessoas veem na internet, até porque eu acho que eu criei essa imagem, então eu tenho essa responsabilidade. Mas eu sou a pessoa que acorda todo dia e vai e faz o que tem que fazer, volta para casa, às vezes chora, às vezes tá alegre, às vezes... E faz, tipo, na minha cabeça, eu não penso, eu sou a Ana Bueno, eu sou a Ana. A Ana Bueno, ainda falei isso hoje para minha mãe me arrumando para vir para cá. A Ana Bueno é um personagem que eu criei para trabalhar, né? Só que a gente também precisa aprender a ser um personagem para criar a nossa própria vida. Então, a Ana Bueno já existe e eu, Ana, estou me construindo para ser a minha Ana. A minha Ana Bueno. É eu. E eu te não falei a Ana pro Instagram, mas a Ana é eu, sabe? Eu te falei isso, que tu é uma marca e tu não te vê. Eu te falei isso. E uma coisa que ficou na minha cabeça, então, muito obrigada de novo, porque isso acontece com qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode abrir a boca e falar algo bom para alguém e nem se tocar que tá falando. E tu falou,
Aquele dia que eu subi lá, tu foi lá a primeira vez lá na sala e tu falou assim, porque tu é uma potência. Ali tu nem percebeu, mas aquela potência ficou latejando na minha cabeça. Latejando. A gente às vezes precisa... Tá, ela não complementa, vou complementar, tá? Tá. Mãe do Fabinho, mãe da Isa, uma pessoa que coloca a cara a tapa e depois a gente vê como resolve, que mete e vai. A gente vai chegar nesse ponto aí. Hoje eu queria muito que a gente contasse como que vocês começaram, como que foi a introdução de tudo isso. Eu acho que a ideia do Natcast é a gente mostrar o bastidor. Eu sempre falo isso, né? Que é muito bonito a gente já ver o final. Mas tem muita gente que quer começar, como, por exemplo, o podcast. Eu tava falando agora com a Ana ali, a Ana tá do outro lado, né? A Ana é do bastidor, e eu falei pra Ana, as pessoas vêm aqui e me perguntam como é fazer o podcast. Cara, fazer o podcast não é tão simples quanto parece, mas não é tão complicado quanto também as pessoas colocam, sabe? Então, dá pra gente fazer algo bem, bem legal com o que a gente tem, mas a gente pode pensar depois. Tá, então, a gente vai criar uma linha de raciocínio que é o quê? Como vocês começaram nesse momento do empreendedorismo? Existia antes. A Ana, eu sei que já começou na unha, né? A Luma teve um processo anterior a isso até embarcar. Eu queria que vocês contassem. Bem verdade, eu não comecei na unha, mas eu não sei se é interessante, né? Não começou na unha? Claro que é interessante. Como é que tu foi pra unha, então? Comecei catando berbigão, vendendo as coisas pra mãe na rua. Tá. E depois Tá, tu é catando latinha com o meu Vamos situar a padrasto. galera. Da onde tu é mesmo? Da Caieira da Barra do Sul. Caieira da Barra. Tá. E aí lá, tu começou a pegar berbigão. Sim. Tu tem irmãos? Ah, tem um irmão gêmeo. Tenho 5 irmãos. E um irmão gêmeo. São várias coisas, são muitas coisas. São muitas informações. Caieira do Sul, irmão gêmeo, 6 irmãos. Vendia berbigão com a tua mãe. E aí depois? Aí depois comecei a vender rosquinha, essas coisas aradas todas Tá. na rua. Tá. Aí depois arrumei o meu primeiro namorado, ele queria me dar um caderno, eu não quis, fui lá, catei berbigão pra comprar. Boa. Não, eu não dependo de ninguém. Tá. Fechou. Aí meu primeiro celular, comprei com moeda, guardava moeda, guardava, comprei. Legal. Então, eu já fazia essas coisas antes da unha, né? Aí a unha, quando eu comecei, hoje em dia é fácil começar hoje, só que ainda assim as pessoas acham que é difícil. Começa lá atrás, quando teu pé e mão tinhas que fazer numa bacia com shampoo na calçada, porque não tinha onde fazer, né? Então, eu já comecei bem lá atrás. Tá, e como foi pra te introduzir? Quem te ensinou? Que aflorou a unha, assim? Quem que foi a pessoa que disse... Ô, Ana, faz a unha. A minha mãe. A tua mãe faz unha? Ela fazia, né? Só que ela não continuou. Legal. Um dia ela foi abastecer o carro lá e aí ela viu precisa de manicure, entrou e disse que a filha dela era uma ótima manicure. E a mulher me contratou e eu nem sabia, só que eu nem era uma ótima manicure. E foi isso. Tá, foi minha mãe. Tá, e aí depois dali tu montou o teu espaço? Não, ali eu fui trabalhando em um lugar e outro, e aí depois de anos da Isabela nasceu, eu comecei a fazer fibra. Anos é quantos anos tu tinha nessa época? Mais uns ou 24. Menos. Tipo, eu comecei a fazer unha com 15, fui até 24 fazendo unha normal. Aí depois que eu entrei pra fibra, a Isabela nasceu, eu fiz o curso de fibra. Mas aí... o Fabinho, quantos anos teve o Fabinho? 19. Aí ele ficava, eu trabalhava com ele, mas era só unha normal, né? Eu atendia cliente de unha normal. Perfeito. Aí quando a Isabela chegou, que eu resolvi migrar para fibra para trabalhar menos e ganhar mais. Só que aí eu peguei gosto por trabalhar e fui trabalhando cada vez mais. Nunca mais parou. É. E aí quando que é o pulo da onde tu tava na Caieira pra sala de hoje que tu tá, assim, pro prédio, né? Quando o Fabinho começou a ficar maior, daí ele começou a usar a cadeira de roda e a gente morava no morro e aí não tinha como morar lá. Não tinha aí acesso. A gente resolveu vir morar pra cá. E aí ali eu conheci a Roberta, aí fui fazer uma sessão de coach, aí conheci o prédio, aluguei uma sala no prédio e ali... Eu acho que, desculpa, Nath, mas eu acho que são vários fatores na tua vida, né, amiga? É que nunca é uma coisa só, né? Isso, e as coisas, as oportunidades, elas chegam. E a gente vai, assim, e daí depois a gente vai vendo como as coisas vão, a gente vai trocando a roda de um carro enquanto ele está em movimento. Sim, meu pai diz isso. E tem uma coisa que eu sou que a Luma é, acho que é por isso que a gente tá tão junto. Primeiro que as coisas sempre acontecem no mesmo momento, e segundo que a gente não é nada morna. A gente não sabe se a intensidade é forte tô aí. morna, né? Tipo, tá tranquilo, não. Parece que é 8 ou 80 sempre. Por muito tempo eu achei que isso fosse
um defeito, uma característica ruim, sei lá, assim, de... cara, nunca nada tá bom, né? Tipo, pô, as coisas estão caminhando linear, estão, tipo... E daí, não, eu quero, tipo, aventura, eu quero um negócio que me desafie, eu quero... eu lembro que uma vez eu tava tava tudo acontecendo, assim, tava tudo ok. Eu olhei pra minha amiga e eu falei bem assim, cara, eu não aguento mais fazer o que eu faço de olho fechado. Eu quero poder dizer que eu não estou conseguindo fazer. Me identifico, porque agora eu tô me sentindo exatamente assim. Eu faço uma unha que o normal é levar 3 horas, eu faço em 40 minutos. Aquilo dali pra mim já não tem mais graça. Não tem mais graça porque pra ti já tá muito simples. É porque daí é onde a gente identifica que a gente precisa aí é o próximo passo. nível. Aí até, tipo, ontem eu fui trabalhar assim, ai mãe, o dia inteiro atendendo cliente. Daí ela, ai filha, não reclama, porque tem um monte de gente que não tem cliente. Eu sei que tem um monte de gente que não tem cliente, mas aquilo dali pra mim já... Mas já vamos botar as coisas positivas, né? O ponto é, tu já tem uma clientela fixa, a unha de fibra é algo que mantém o cliente de reter do que a unha normal, por exemplo, né? Que a unha normal, se tu se não, mas a fibra já é uma coisa que a pessoa não tem outra opção. Sim. E a agenda cheia, muitas vezes não quer dizer que a pessoa tá super feliz. Tá 100% feliz. A gente já volta aí. Aí eu quero saber onde Luma Paola começou. Eu já sei, mas eu quero que tu conte pras pessoas. Cara, onde comecei... Que eu amo saber que tu teve contato com o McDonald's. Eu amei saber. Sim, eu também. Isso pra mim é uma coisa incrível, mas vamos nessa parte. Cara, é incrível mesmo, porque o Mac, ele foi uma escola, assim, e não é aquele negócio que muita gente, todo mundo deveria passar por ali. Não, assim, cara, é uma escola porque eu vi como uma escola, né? E foi muito louco o meu processo de entrar dentro do McDonald's, porque eu não fui pra entrar no McDonald's. A minha irmã ia fazer uma entrevista, tipo, de emprego. Ela tinha 17 anos, quase pra 18. Eu tinha 16, e bem irmã mais nova, que vai acompanhar a irmã em tudo. E daí eu fui, tipo, fazer a entrevista junto com ela. Eu fui acompanhar ela, né? E daí ela entrou, foi fazer a entrevista. Daí a recrutadora do Mac, a Sheila, ela olhou pra mim e ela falou, mas tu tem quantos anos? Daí eu falei, eu tenho 16. Dela, tu não quer trabalhar? Daí eu falei, eu posso? Eu já posso? E daí ela falou, pode, a gente contrata. E naquela época o Mac contratava com 16 anos, né? Pra não ser menor aprendiz, já contratava como funcionário, né? Hoje em dia não mais. Então eu preenchi a minha ficha, não sei o quê. E daí, cara, eu tava muito animada, muito a tua irmã entrou? Demais. Tá. E aí a gente entrou juntas e quem conhece a minha irmã, a gente fisicamente é muito parecida, né? Tipo, iguais. Opa. E então a gente entrou, muitas pessoas achavam que a gente era gêmea, então, e por meu nome ser Luma Paola e o dela Paloma, e daí muita gente me chamava de Paloma, Paluma, era uma loucura. Mas a gente entrou no McDonald's pra começar a trabalhar, e eu me lembro que quando a gente entrava pelo balcão, assim, e tinha uma plaquinha escrita assim, gerente de plantão tal, né? E eu olhei pra aquela plaquinha e eu falei, cara, eu vou ter o meu nome nessa plaquinha. Tipo, cara... Ousadíssima. Com 16 anos, ousadíssima. Bora. Sempre. E hoje eu vejo que... Com quantos anos chegou? Ela chegou, gente, a ser gerente. Cheguei, sim. Sim, com isso aí eu também fiquei impactada. Com quantos anos? 17 pra 18. 18 anos eu já era gerente. Tá, então peraí, vamos de novo. Tu chegou com 16, Sim. Ficou 2 anos. Isso. E chegou na plaquinha de gerente. E daí nesses 2 anos eu percorri todo o caminho, porque tu entra como atendente, daí tu vai passando, né? Só que, cara, foi um grande ensinamento, assim, e eu amo as minhas histórias dentro do Mac, porque, cara, eu conheci muita gente lá dentro, eu conheci muitas oportunidades, eu me desafiei muitas vezes de dizer que, cara, eu não consigo, eu consigo. Cara, eu chorei muito dentro do Mac. O romance dela, como ela diz, o romance dela é do Mac. Meu marido eu conheci dentro do Mac, mas eu entrei no Mac e eu entrei como atendente, recebendo 300 pila no mês. E depois eu fui pra anfitriã, que era a pessoa que cuidava do salão e das criancinhas e não sei o quê. Só que daí tu vê que não é o teu perfil, porque, cara, eu não sou tão apta assim com crianças, né? Eu sou apta com as minhas crianças, com as crianças dos outros, não tanto, né? Pouco menos. E daí tu tinha que fazer escultura de balão e tudo Ai, mais. meu Deus. E, cara, e daí eu chorava porque eu odiava ficar no salão. E daí todo mundo, cara, mas tu não escolheu a promoção de anfitriã? Eu falei, eu só queria ser promovida. Eu não
queria fazer balões. A gata faz a oportunidade dela, né? E daí eu comecei a transitar dentro de todo o restaurante, tipo, chapa, batata, cara, todas, porque Qual é o segredo da batata ser incrível? Cara, temperatura. Temperatura de Do óleo. congelamento e temperatura do óleo. Vou levar isso pra vida. Olha aí, ó. E a gente Se você falando não que a gente sabia, amor. Se você não sabia, tá aí o segredo. É a temperatura de ambos, né? Tanto do muito frio quanto do muito quente. E óbvio a qualidade do óleo, né? Tipo, tem que estar limpo. Não pode ser aqueles 3 dias. Não pode. Tá. Então, depois tu transiciona por todas as operações, as estações, tudo. E eu sempre trabalhei numa loja no meu início que tinha todas as funções. Drive, cozinha, balcão, Mac entrega, enfim. Antes de rolar o iFood, o Mac tinha uma opção que era Mac entrega. Então... Não, ele sempre foi muito à frente. E aí eu sempre transicionei por todas elas, né? Pra eu virar instrutora. Instrutora é a pessoa que é capacitada pra ensinar os funcionários novos que entram e assim por diante. Só que eu nunca tive muita paciência pra ensinar. E aí, é algo que hoje eu tenho paciência, hoje eu consigo ensinar as pessoas, mas Até eu porque aprendi tu teve lá que aprender, atrás. né, amor? Exatamente, eu tive que aprender. E quando eu digo que o MEC, ele foi uma escola, literalmente ele foi uma escola que, cara, com 18 anos, hoje eu tenho 30, eu sei, não parece. Essa carinha, assim... Mas com 18 anos, cara, tu tem um ego muito inflado, te deram muito poder, então tu tem que aprender na marra. Se tu não vai aprender no amor, tu vai aprender na dor. E eu aprendi na dor, que pessoas precisam de pessoas. Sempre. Cara, foi um dia muito louco, porque os funcionários no MEC, tipo, na época que eu trabalhava, era verão, Florianópolis, né, gente? Galera que é o quê? Praia. E daí, tipo, cara, eles esqueciam o uniforme de propósito pra ganhar advertência e ir pra casa. E teve um dia que, tipo assim, cara, gerente plantão quer mostrar o trabalho. E eu entendo, tipo, todas as pessoas que chegam, as pessoas querem mostrar o trabalho. E eu, com 18 anos, Queria mostrar trabalho. Isso, me deram um poder de, cara, eu tocava aquele plantão, eu que mandava a autoridade maior com 18 anos, meu bem. Que hoje com 30, amor. Né? E eu mandei todos os meus funcionários embora. Coitada, tipo, faz sozinha. Isso. E eu toquei um plantão que eu vendi, sei lá, mais de 30 mil, tipo, com 3, 4 funcionários, sabe? E eu aprendi que ali eu não posso ser ferro e fogo, sabe? Eu preciso... Oi, e aí? Por que tu esqueceu? Querido, faz o seguinte, vai de biquíni mesmo. Não, estamos tendo outra opção. Eu comecei a usar o sistema contra ele mesmo e tipo assim, não, tu não vai embora. Tem uma camisetinha aqui, tu vai ganhar uma advertência e vamos trabalhar. Bora pra chapa, tipo... E assim, a gente vai indo, sabe? Na chapa ninguém te vê, vamos de novo. E a gente vai aprendendo com o tempo, mas óbvio, se tu abrir a tua cabeça e a tua mente e as tuas responsabilidades por que tu quer, né? Pra entender que aquilo dali é um aprendizado, pra te entender que de fato tu não vai fazer nada sozinho. E tu não vai fazer nada sozinho. Tipo, tu pode ser a pessoa mais incrível do mundo, tu não vai fazer nada sozinho. Tu vai precisar de pessoas. Tu vai ser muito bom em alguma coisa. E se tu é muito bom em tudo e tu faz tudo, tu é um gargalo na tua vida. Porque tu não faz nada direito, tu não faz nada com excelência, tu não faz nada com foco. Então, hoje eu sou boa em captar conteúdo, vamos dizer assim. Cara, eu preciso de alguém que faça as artes para os meus clientes, ou vice-versa. Eu preciso de alguém que faça a estratégia para os meus clientes. Eu sou boa em alguma coisa, então eu vou focar nesse alguma coisa para entregar com excelência. Eu vejo que tem um grande problema que todo mundo quer ser expert. Eu vejo que todo mundo quer ter uma expertise e colocar lá que é tal coisa. Quando, na verdade, as pessoas precisariam fazer primeiro, para depois dizer que são, né? Sim. Então, quando você diz assim, porque tu vai lá e tu impulsiona sem saber... Talvez essa seja a minha maior habilidade. E por isso eu tenho tantos clientes hoje com uma... Que eu brinco, né? O tempo que eles ficam comigo é tão alto que eu às vezes não sinto. E é uma coisa que eu faço de uma forma tão natural que eu não sinto. E uma das coisas que me focou muito, vendo essa coisa do crescer, né? Quando tu foi pra tua sala embaixo. Quando tu foi pra tua sala lá de baixo, eu vi um stories teu. No Instagram. E aí eu disse assim, cara, a Ana saiu, porque eu tava acompanhando, porque a Rô postava, tu tava num espaço menor, né? E aí eu disse assim, que legal que ela cresceu e criou um time e tudo mais. E aí agora a gente começou a se conhecer mais e tudo mais, e aí como tu falou, tu foi pra uma sala menor, né? Pra muitas pessoas, talvez tu tenha dado 2 passos para trás. Quanto, na verdade, tu tá colocando o teu caminho um pouco mais pra frente. Porque não é tua habilidade. Trabalhar em equipe não é tua habilidade.
E hoje a unha tu não faz em equipe, tu faz tu e Não, tu eu e o... sempre faço. Acabou. É isso, né? E você é feliz. Então, muitas vezes a gente precisa entender, e eu acho legal que a galera que tá ouvindo entenda isso, assim. Se você não sabe trabalhar em grupo, não é o final do mundo. Sim. Tu consegue ter alguém. A gente hoje trabalha juntas, tem a possibilidade de trabalhar juntas dentro do clube e fora do clube, e a gente consegue entender quanto uma influencia na outra. E quando tu tem alguém, tu tem que confiar nesse alguém. E pra mim confiar hoje, confiar na Luma, saber que assim, ó, cara, eu vou botar na mão dela e ela vai resolver, eu não preciso me preocupar, ou se alguma coisa acontecer, é difícil até tu conseguir. Às vezes não é o tempo que faz tu confiar na pessoa, e sim a conexão que tu tem com ela, né? E aí eu queria que tu falasse um pouquinho disso, dessa tua experiência de ter tido uma equipe e tomar a decisão de reduzir a equipe, que só ficou a Di, né? Contigo hoje, vocês duas fazendo esse trabalho. Tomar um café. Não é café, gente. A gente que não é o Jô Soares. Bom, primeiro eu vou começar do começo, né? Tá, vai. Tá bom. Eu e a Luma, como a Luma falou ali da temperatura da batata, Tá. nem quente nem fria, acho que eu sou uma batata sendo fritada. Bom, quando eu comecei lá vou mudar para esmalteria. Eu sou uma pessoa que sempre procuro saber, meu Deus, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será? Só que eu também peço muita orientação a ele, me leva para algum lugar. Tipo, eu tenho que ir para algum lugar. E eu passava lá na frente, a minha sala era dentro, como a gente já sabe. Tá, mas peraí. Eu passava... Dentro era só a Ana Bueno. Eu e mais duas. Mas era Ana Bueno, não era esmalteria. Não, era Ana Bueno. Ana Bueno. É legal essa divisão. Que é diferente as coisas. Tá, era só Ana Bueno e tinha outras pessoas junto. Sim, tinha duas. Tá, perfeito. Mas ainda assim, pra mim era só... Ana Bueno. Aí tá, aí eu sempre passava na frente da esmalteria e tava lá, enfim, não vem ao caso, não vou entrar nesse... Tava aberto, funcionando. E aí eu pensava, ai meu Deus, esse lugar mexe comigo. E eu tentava mudar a rota pra ver se parava de olhar e aquilo dali mexia comigo. E aí, enfim, aconteciam várias coisas de as pessoas falar assim, vai fechar, não sei o quê. E cada vez mais que eu tentava desviar aquele assunto ali da esmalteria fora, mais vinha esse assunto para mim, sabe? Aí um dia eu pensei, ai meu Deus, quer saber? Eu vou dar esse passo. Gente, pra vocês saberem, tá? É no Kennedy Tower. Era dentro da praça de alimentação, né? Perto ali. Na praça de alimentação, pra quem conhece, quem é de Floripa. E aí depois eu passei pra rua. E depois ela passou pra rua, só que assim, a rua foi um salto, tipo, sai pro mundo, né? Tu tava dentro de um negócio que todo mundo tinha que passar ali, e depois tu foi pro mundo que a pessoa de ônibus te via. Sim. Que era bem diferente. Como a gente fala, né, nas lives, no Instagram as pessoas é tipo um shopping, todo mundo fica passando. Ali a tua expansão de pessoa, de marca, de gente te vendo aumentou, né? Essa decisão foi bem relevante. Eu vou contextualizar assim, né? Lá dentro eu me sentia num aquário. Perfeito. Porque era fechado, um quadrado. Aí as pessoas passavam, não tinha janela, nada, e eu só me sentia num aquário trabalhando. E aí depois, quando eu fui lá para fora, eu me deparei com a realidade de cliente entrando, perguntando, cliente que não me conhecia. Lá dentro, as pessoas que chegavam já me conheciam pela internet. Aí lá fora, não. Quando eu fui para fora, tipo, tu chegou ali, eu não te conhecia. Várias pessoas chegavam, eu não conhecia. Aí, enfim, voltando nesse do passo, eu pensei, eu vou dar esse passo. Porque não dizem tanto que a gente tem que enfrentar, né? Tipo, empreendedor, se não arriscar, vai trabalhar de carteira assinada, penso eu, né? Aí eu pensei, eu vou dar esse passo, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei trabalhar, eu sei fazer unha, e isso é uma coisa importante ali. Às vezes a gente acha, não, eu já sei fazer unha, então eu vou saber ter uma esmalteria. Não vai, eu não soube. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. É porque tu sai de manicure, digamos assim, para dona de um negócio. Isso. Gestora de um negócio. E é totalmente diferente. É o que eu falo dentro da administração. Eu sou formada em administração. E eu ouvi muito as pessoas dizendo assim, administração é para quem não sabe o que quer fazer. Hoje, vários momentos da vida. Por exemplo, o podcast do clube. Existe alguém que precisa gerenciar. A gente brinca que ontem, produtora. Mas assim, enquanto a Luma tá numa ponta, a Lana tá outra, alguém tem que fazer a operação acontecer. E muitas vezes alguém precisa estar ali só para dar suporte, para pegar um copo, para saber se tá funcionando, se não tá funcionando, o que tá acontecendo. Então, não quer dizer que porque tu é manicure ou porque tu vai conseguir ser gestora. E aí não rolou pra ti. Não foi uma experiência... Ali eu comprei um ponto, né? Tá. É outra questão, não vem ao caso.
E todo mundo falava, meu Deus, tu é louca, tu é louca. Mas algo me dizia, não, é isso que tu tem que fazer agora. E aí, logo nos primeiros dias, quando eu entrei lá, eu já sabia que eu tinha feito a coisa errada. Falando aos olhos humanos, né? Perfeito. E aí, mas eu fui levando, porque eu sabia que tinha algo ali. Tinha quantas pessoas lá dentro do aquário? Comecei com 11. Não, no aquário. No aquário, eu e mais 2. E depois tu foi pra 11. De Sim. 3, né, no caso tu junto, foram pra 11. E uma coisa que é bem importante, tipo, eu não culpo ninguém sobre o que aconteceu ali. Uhum. Eu tenho consciência que o que que acontece na minha vida sou eu, que não é os provoco. outros. Perfeito. Aí tem várias questões, eu vou citar só algumas, tipo, a pessoa, uma coisa é ela te amar na internet como professora dela, outra coisa é ela conviver contigo, tu sendo a patroa dela. É totalmente diferente. Não soube lidar com isso. Uma coisa é eu sentar e fazer a unha da minha cliente, outra coisa é eu sentar, fazer a unha da minha cliente e cuidar da unha de todo mundo que está sendo feita ali. Por que eu acho que eu não dei certo? Porque eu não sou uma pessoa que gosta de fazer as coisas de qualquer jeito, eu gosto de fazer para ver todo mundo saindo bem e um resultado bom. Se for para eu estar lá 1 ano ou 2 só porque eu comprei um ponto, só porque as pessoas vão achar que eu fechei, tipo, não vou fechar porque vão achar que eu fechei. Não quero isso. Quando eu vi que eu realmente não levava jeito para aquilo, eu saí. Porque, por exemplo, a gente vai muito em palestra, né? Aí tu chega lá, tu vê o cara que fatura 5 milhões no mês. Aí ele conta uma história bonita que ele já quebrou. E aí tu acha aquilo bonito. Mas quando tu vem para a realidade... Não, é diferente. É diferente. Aí tu pensa assim, ó... um dia eu vou chegar como cara, mas aí eu não vou ter paciência para passar por uma quebra, para arriscar. Se eu quero chegar lá onde o cara tá, eu sou obrigada a aguentar passar pelas coisas que ele passou, não que eu precise passar pelas coisas que ele passou. Mas seria muito cômodo para mim falar, eu quero ser igual o Juliano da Labella Máfia, que é um cara que eu cito porque aconteceu essa experiência de eu me inspirar nele. Aí o cara teve coragem de passar a pandemia lá, se reinventou um monte. Sim. Aí eu quero ser como ele, mas eu não tenho coragem de aceitar que aquilo ali não é para mim e voltar para trás. Né? Então é muito lindo eu ver uma palestra e eu achar aquilo bonito, mas eu não ter coragem de arriscar na minha própria vida. Daí eu nunca vou chegar lá ao ponto de falar isso para alguém, né? Penso assim, não sei se eu consegui expressar o que eu estava... É que não é a qualquer custo. É muito fácil eu sentar mas é que não lá, é a qualquer custo. É muito fácil eu sentar, vou comprar workshop, vou lá assistir, vai mudar a minha vida. Aí eu sento, assisto, vou para casa e não sei passar o primeiro desafio que tem na vida. Mas é que hoje eu estava assistindo um podcast e a convidada falou assim, a gente está vivendo uma geração miojo, que é tudo instantâneo. E realmente é tudo instantâneo. Tudo é muito rápido, é tudo pra ontem, aconteceu e tal. E é muito engraçado assim, até o meu romance tá aqui hoje, né? Mas eu e meu romance, a gente tem 6 anos de namoro. E há, sei lá, 2, 3 meses eu disse, cara, pra mim casar não é uma opção. E aí hoje a gente se juntar e pensar em construir uma família, cara, é um processo... Porque não é pra ontem, porque a minha cabeça não foi a mesma. Eu comecei a me relacionar com 19 anos, eu estou com 26, a minha cabeça não é a mesma, e é bem diferente. Vontades, necessidades diferentes, né? E aí as pessoas, elas passam pelos processos e acabam esquecendo qual foi o motivo principal pelo qual tu começou. E talvez esse seja o teu motivador para continuar, porque assim, por que eu comecei? Hoje a Ana Bueno, como tu falou, né? A Ana Bueno de marca, cara, em qualquer lugar, se tu botar na Caieira uma loja, vai ter gente que vai até a Caieira. E é longe, amores. É longe, a Caieira é longe. Comparado que a gente mora no norte da ilha, a Caieira é pro outro lado, né? Mas hoje tu conseguiu fazer um negócio em que tu vá a qualquer lugar. Na real, o lidar contigo agora de dizer, cara, o que eu tô sendo habilidosa aqui que eu entrego bem, né? E é difícil até tu encontrar esse ponto de equilíbrio. E voltando ali, né, que eu me perco nos raciocínios. Não tem problema, tem problema. Antes de abrir a esmalteria, por isso que eu digo, a gente tem que ter que tomar cuidado com a oração que a gente faz ou com aquilo que a gente pede. Pedir. Né? A gente pede paciência, acho que vai ter paciência tomando cerveja na praia, não, né? Aí eu sempre fui muito tímida, por isso que eu falo, Ana Buena, Ana. Sou tímida, não sei chegar sozinha nos lugares. Hoje, para chegar aqui, foi um trabalho. Até chamei a Luma me pega, não sei chegar a qualquer lugar sozinha. Cara, vários desafios, Ontem né, eu peguei Uber, eu quase morri assim, meu Deus, eu tô dentro do Uber sozinha.
Ninguém imagina que eu sou assim, mas Não. essa é a Ana que eu sou. Daí tá, eu sempre dizia para Deus, meu Deus, me ajuda a não ser assim, me ajuda a não ser tímida, me ajuda a encarar as coisas, a levantar a cabeça, que tu me encontra na rua, eu tô lá de cabeça baixa, né? E no Instagram ninguém acha que eu sou assim. Até porque eu também não vou jogar isso, né? E aí, o que Deus fez? Me fez comprar um ponto, fechar um ponto. Amor, tá aí? Aprendeu? Não aprendeu? Voltar para olhar para quem? Para mim? Não era isso que eu queria, não queria olhar para mim. Hoje é uma coisa até importante, tipo, as pessoas pensam assim, ó, eu tenho conta para pagar da esmalteria ainda. Uhum. Eu tenho dívida. Sim. Né? As pessoas não gostam de falar sobre isso ou acham que se eu falar sobre isso eu não vou vender curso, eu tenho dívida. Quantas alunas minhas têm dívida e não começam porque tem vergonha da sua dívida? O que eu vou fazer? Se tu não começar, tu não vai nem Exato. nem Então, o que eu vou fazer? Nem nada, né? Nem Vai nada. E outra, eu tenho meu tempo de fossa. Tem Perfeito. dias que eu quero chorar, eu choro, ali eu falo merda, né? Luma? Desculpa. Não tem problema. Manda mensagem pra Luma, assim, só me deixa falar as coisas. Pronto, levanto, porque se Deus que me perdoe, se eu acabar com a minha vida, o mundo vai continuar do mesmo jeito. Não, e a responsabilidade de ter duas Mas não vai mudar pessoas nada. que dependem de ti, né? Então, por que eu toquei nesse assunto de dívida? Cara, o quanto de gente que por algum momento se desviou do caminho, fracassou, quebrou e não vai pra frente porque tá remoendo aquilo dali, né? Então, volto a dizer, talvez isso tudo do ponto tenha acontecido comigo para levantar minha cabeça e estar aqui hoje. Sim. Tipo, ontem eu perguntei para a Natália, posso ir de qualquer jeito? Eu queria colocar minha calça jeans, minha camiseta branca, e era Você isso. responde o quê? Mas, pode. Mas eu sabia que não é isso que eu preciso fazer, né? Então, eu acho que eu também tenho que deixar, o ser humano, né? Deixar o orgulho de lado às vezes e levantar a cabeça e fazer o que o coração tá pedindo. É legal a coragem que tu tem de falar, porque muita gente, a gente tá vivendo e eu falo pra Luma direto isso, que me incomoda o parecer. Sim. Eu não sou, a Luma convive comigo, eu não sou uma pessoa de parecer. Se eu tiver que te falar uma verdade, daqui a 2 minutos te dar um abraço, cara, nada não muda em nada pra mim, entende? Tanto que às vezes eu falo mais do que eu deveria falar, a boca fala mais. Hoje eu até tava um pouco sem voz, e aí eu me lembrei do filme, aquele filme do Ed Murphy, que cai a folha. Não sei se vocês já assistiram. Depois eu boto no... Olha, eu adoro isso. Boto aqui embaixo no vídeo. Mas, vai caindo as folhas, que uma árvore é a vida dele, a quantidade de coisas que ele fala e vai caindo as folhas. E aí eu fiquei pensando assim, puta, é eu, né? Porque vai perdendo a voz e falando. Porque eu falo muito, muito, muito. E aí a gente começa a parecer. E tem gente que segura a bronca do parecer. Eu nunca quis parecer porque eu não consigo segurar a bronca. Também não. Então, assim, se eu tô ruim, eu vou te dizer, vamos no bar, vamos. Paguei, depois eu te dou. Ah, mas se eu tenho, eu vou te dizer, não tem problema, deixa aqui que eu resolvo, depois a gente vê. Cara, eu falo pra Luma sempre, a gente tem que... O que tu quer mais? Uhum. Mas ele vai aparecer não vai aparecer no vídeo, eu acho. Tá, peraí, que a produção vai resolver o teu problema. E aí, o que acontece? O grande ponto... Eu sei o que é que eu sei. Não sai, tu fica aí. Tá. Linda, tu não estraga o meu podcast. Tá, tu não faz assim. E o grande segredo das coisas é que a gente tenha que viver antes de postar. Verdade. E aí, tu tá fazendo isso e é meio gritante pra sociedade quando tu posta o problema. Ou quando tu vive a realidade. Daqui que eu passo pra ele. Isso aí? Passou essa equipe. A equipe é demais. Quem assistiu, se você não assistiu o episódio anterior, pode ir lá, que tem uma participação especial, tá? Uma ponta lá especial do Caco. Então, assim, o que eu acho que a gente pode deixar, eu queria que nesse momento tu deixasse duas reflexões para a pessoa que está nessa situação agora, que tá sim com o problema, que tá sim vivenciando tá no problema, tá? Tá no problema. O que tu diria pra ela hoje? Primeira coisa, quando a gente vai pra escola, na nossa época tinha muito bullying. Hoje em dia acho que já não, na trabalhando... nossa época era frescura. Hoje é bullying. Aí, a minha mãe me ensinou uma coisa que a tua ensinou e a tua também. Se tu não der bola pro apelido, ele não pega. Boa. É muito manezinha, né? É muito manezinha. Se tu não der bola pro apelido, não pega. Boa. Se eu ficar me escondendo, tipo, todo dia eu pego o elevador e eu sei que as pessoas do prédio me conhecem, eu sei que elas comentam, eu sei tudo isso. Só que se eu der bola pro apelido, ele vai pegar. O que eu tô querendo dizer com isso? Cara,
já aconteceu, já foi. Beleza. Né? Fui eu que fiz. Por que eu assumo a culpa do que foi eu que fiz? Porque fui eu que fiz. Tem gente que não tem culpa, mas também não fez nada. Né? Então... eu amo que a manezinha que habita nela é assim, não fizesse nada, eu não gostei nada, entendeu? Tá entendendo? É isso que acontece. Aí, o que eu tô querendo dizer? Se eu der bola pro apelido, eu me afundo daí. E cá entre nós, eu sei que não é o tema, eu não tenho mais meu pai, vocês... Por que meu pai morreu? Psicológico? Eu perdi um pai por problemas psicológicos, tu acha que eu vou perder a minha vida? Não Tu acha que eu vou deixar a Luma sentar do meu lado e ter um problema psicológico? Por que eu vou esconder isso? Só pra pagar de gatinha no Instagram? Não. Então, né, o apelido... Pagar de gatinha é muito bom, né? É muito bom. Eu até amo ser gatinha, mas... tipo, não dá. Por que eu vou... Cara, olha só que incoerente eu seria se eu pagasse de gatinha e não falasse nada do que eu fracassei. Eu ensino as pessoas tentam e não conseguem. As pessoas pagam pelo meu curso e às vezes não levam para frente. Eu vou chegar lá, vou abrir minha câmera e vou falar, arrasta para cima, fature 10 mil. Cara, até eu faturar 10 mil, muito trabalho psicológico foi feito. Né? É porque não então... é que tu não tá habituado, e nós estávamos falando disso ontem. Normalizar o faturamento alto, tá? Faturamento alto que eu digo, 200 mil, 300 mil por mês, tá? Pra gente, não é ainda uma coisa lá. Né? É que normalizaram tanto o você pode fazer você pode 7, não sei o que no seu primeiro lançamento, que parece que cara, estralou os dedos, lançou um curso, tem um link da Hotmart e tu vai fazer. Não é pra todo mundo. Não é pra todo mundo gravar curso, não é pra todo mundo trabalhar com digital, não é pra todo mundo fazer um podcast e não é pra todo mundo porque as pessoas não têm habilidades suficientes para fazer isso. E outra, o segundo conselho ali, eu falei do apelido, né? Sim. E o segundo conselho? Segundo conselho, se a gente não fizer por nós, ninguém vai fazer, isso é óbvio, mas acho que de tudo a gente pode tirar alguma coisa. Exemplo, se estão tanto me criticando, se estão tanto falando que eu não consigo, será que é porque eu não consigo mesmo? Ou porque alguém Ou queria será fazer? que... Não digo nem por isso, porque, claro, às vezes... Primeiro, eu tenho que parar para pensar, quem é que está me colocando para baixo? Essa pessoa já chegou a algum bom lugar? Porque a maioria das pessoas que te falam que tu deveria ou não ter feito não chegaram nem a lugar nenhum. Isso é uma polêmica. E outra, por que muitas vezes as pessoas não postam no Instagram? Cara, apertar um botão ali, eu aperto e gravo. Quantas pessoas que eu conheço, quantas alunas têm um monte de vídeo guardado de si mesma que nunca postou? Por que nunca postou? Porque tem medo do que vão falar. Né? Isso é um trabalho constante, todo dia tem que fazer isso. E outra, eu não gravo mais mesmo... Porque as pessoas não têm nem noção de que se eu abrir a boca, elas não vão nem entender. Por quê? Porque o normal é ver um arrasta para cima. Eu não quero falar de arrasta para cima. Mas eu tá indo contra o processo. Se eu tiver que vender, eu poderia estar rica. Às vezes cara, eu faço uma unha de R$250 em uma hora. Faz as contas se eu atender 10 clientes no dia, que é o que às vezes eu atendo. Só que é o caminho que eu quero seguir? Não. Né? Não é? Eu sei que vai chegar algum momento. Todo dia eu acordo e falo, ai meu Deus, tô pronta. Vai acontecer. Só que eu também tenho os meus valores. Sim. Se é para arrastar para cima e ver as minhas alunas doentes em casa que não sabem o que fazer, não quero. A hora que eu decidi, não, porque a gente também tem seu processo de cura. A hora que eu decidi, não, agora eu estou curada, agora eu vou e vou falar para as pessoas mais ainda do que eu falo, porque eu não conheço ninguém que chega, abre um Instagram e diz que está na fossa. Eu faço isso. Então, lembrei do conselho que eu ia dar. Também tem que ter peito para ser o que é. Né? Tem que ter peito para ser a gente. Sempre teve que, né, as pessoas bem-sucedidas, elas tiveram peito, né, para ser o que queriam ser. Quando eu decidi fazer o podcast, eu te confesso que eu criei o podcast sem uma estratégia. E eu sou estrategista, olha louca. Mas era uma paixão. E aí a Graça esteve aqui, e antes da gente nem deu tempo de gravar, né? Mas ela falou assim, quanto tempo o podcast existe? E eu respondi pra ela, desde sempre. E o primeiro dia que eu vim gravar, eu fiz um story dizendo, todo mundo fala que eu sou palestrinha, então agora eu vou falar pro mundo que eu tenho pra falar. Então assim, eu tive que botar peito e vim fazer. Não é fácil, a galera acha que chega aqui que eu sou falante e tudo mais, mas vai criar um bordão do tipo, olá, como estamos? Vai meter e apresentar alguém. Ser host do podcast, como eu digo que não é pra... Por que eu digo que não é pra todo mundo? Porque não é todo mundo que tem a habilidade de levar uma conversa. É verdade. Então, por exemplo, se eu tô conversando... A Luma e a Luma, a gente dá, uma viagem de 2, 3 horas, vai, foge. Mas
eu preciso te fazer várias perguntas hoje, até na nossa conversa fazendo a unha. E tu quer falar, e eu sinto que tu quer falar, só que às vezes tu não sabe como colocar pra fora. Uma experiência que eu tive, né, do podcast. Uhum. Eu acho que em 2019 eu criei um podcast que não fiz. Pod News. Eu guardei aquele tudo pronto, o Instagram tudo, não fiz. Sabe o que aconteceu? Alguém pegou. Uma famosa foi e fez o mesmo podcast, só que ela não tem o arroba certo, porque o arroba quem criou fui eu. E eu pensei, cara, a culpa não é dela, a culpa é minha que não fiz, né? Então, às vezes, já aconteceu comigo e acontece com quem tá em casa assistindo, tipo, eu pensei, não fiz, fulano foi lá e fez, a culpa não é do fulano, a culpa é nossa que não fez, né? Então, tipo, tô dizendo que eu desisti da ideia, não, mas quanto tempo a gente perde pensando no e se e não faz nada, né? Aí, com medo, tipo, o que vão pensar? Será? Por exemplo, eu cheguei aqui, eu estava toda travada. E eu sabia que aquilo estava me incomodando. Eu tomei o energéticozinho aqui. Viu? Não é cenográfico. Já estou relaxada, tipo, porque às vezes precisa do primeiro passo. Se eu nunca fizesse, eu ia ficar travada a vida inteira. Deu 5 minutos, eu já estou destravada, estou até falante demais. Então, é isso. Hoje, mas tu não vai fazer o roteiro. Eu faço roteiro, mas aí as pessoas que vão vir hoje, eu sabia que eu não ia precisar de roteiro, porque eu sabia que o que a gente ia fazer. Comigo não tem roteiro. Tá, e aí a Ana falou tudo isso, né? Pois bem. Lumetes. Eu tenho um apelido pra ela, gente. Não é Luma Paola, é Lumetes. Lumetes. Como tu entrou no... Ela é social media hoje, tá, gente? Mas tivemos uma Luma Paola antes. Cílios. Como entrou nisso? Mas eu quero aquela versão que a gente conversou quando a gente tava indo pra sala mágica na rua. Cara, o social media... Não foi um amor, que não foi por amor que tu entrou nos cílios. Não foi por amor. Os cílios, ele veio pela necessidade. E hoje existe uma galera que prega na internet eu preciso do meu propósito, e tem flores e borboletas, e é um mundo cor-de-rosa, e é incrível, e é maravilhoso. Cara, não. Eu comecei a empreender pela dor, pela necessidade de ter dinheiro, pela necessidade de sair de um trabalho que estava me fazendo mal, financeiramente e principalmente psicologicamente. Eu saí de um emprego que eu ganhava muito bem, que eu era, tipo, cara, braço direito da dona da loja, e eu ganhava muito, muito bem. Depois que eu saí do Mac, essa loja fechou. E eu me vi, cara, o que eu vou fazer? Comecei a rodar o centro de Florianópolis entregando currículo. Como as minhas experiências ali, elas sempre foram duradouras, na primeira loja que eu entreguei, a pessoa, tipo, vamos fazer uma entrevista. Cara, eu entrei nessa loja, então a pessoa me contratou. E eu, muito transparente que sou, falei pra ela, olha, eu não posso abandonar aquela outra loja lá e vir pra cá, então a gente vai fazer um meio a meio, porque ela tá fechando. Uhum. Beleza, tu aceita? Show de bola. E foi assim que eu... E, cara, foi 1 ano e meio, assim... Cara, é prova, assim, sabe? Deus me colocou lá, assim, pra paciência e... Cara, e aí, o que tu quer da tua vida? Uhum. Se tu não fazer por ti, humanamente falando, é tu que tem que fazer. O impossível sou eu. Mas o motivador, quantas pessoas tinha na tua casa? Cara, tinha Esse motivador foi importante. Muito, né? É um ponto muito importante. A minha mãe, a minha irmã... e meu sobrinho, e chegou um período que, cara, a gente teve que voltar muito pra trás, assim, porque minha mãe ficou muito doente, e a minha irmã perdeu o trabalho, e eu tinha que trabalhar, e naquele momento, assim, por um curto momento, hoje a gente vê no linear do calendário, foi um período curto, não foi anos, né? Mas ele foi tão intenso, batalhador, assim, ele foi tão desafiador que parecia anos que tu tava naquilo dali, anos, que a sensação que eu tinha era que eu tava sendo afogada, e daí tu dava um pulinho... Respira de novo, vamos de novo. Vai, tipo, daí tu vai baixando e assim por diante. Então, eu comecei ali, e daí aquilo dali, cara, eu não tava feliz com aquilo dali, eu não queria mais viver aquilo dali, e daí eu precisei fazer alguma coisa, eu precisei me movimentar, eu precisei dar a cara a tapa, eu precisei pagar um preço, e o preço foi, daí eu falei, cara, eu preciso fazer um curso de alguma coisa, cara, curso de quê? Tipo, o que eu sei fazer? Daí eu pensei, cara, eu sempre cuidei do meu cabelo, eu sempre fiz a minha unha em casa, eu sempre fiz minha sobrancelha, porque dinheiro a gente não tinha, então a gente tinha que se virar como podia. Daí eu falei, cara, eu vou fazer alguma coisa na área da beleza, eu sempre tive mão pra isso, enfim. Daí eu fiz design de sobrancelha, maquiagem, e os cílios veio por último.
Os cílios não foi o meu primeiro curso na área da beleza, Da beleza. né? E daí eu comecei a, tipo, vários períodos, tipo, fora e atendia domicílio, ia pra Jurerê, e no mesmo dia que eu tava em Jurerê eu já tava na Palhoça. Meu Deus, era uma loucura. E eu atendia, e daí eu falei, cara, vou fazer um curso de cílios, fiz um curso de cílios, e eu fiquei pensando, cara, em que momento que eu vou atender essa galera? E eu não tinha, então eu tinha um circuito do dia de... Eu morava em Biguaçu, então eu acordava, tipo, muito cedo. Muito cedo, eu digo, 4 horas da manhã, eu atendia uma cliente das 5h30 até as 8 horas da manhã. Peraí, abre um parênteses. Os cílios dura quanto tempo? Cara, quando tu começa, ele é infinito, né? Tá, o quê? 3 horas? 3, 4 horas. Tá. Porque é o que tu tá. 5, talvez. 5, talvez. Tá. Então eu saía de casa, a minha irmã, por não estar trabalhando, e hoje, graças a Deus, que ela não estava trabalhando naquela época, então o maior desafio que a gente tinha de ter 2 pessoas que não podiam trabalhar, minha mãe porque estava doente e a minha irmã porque estava desempregada, foi muito bom, porque ela conseguia me levar nos lugares. Então a gente ia com todo o meu material na casa da cliente, 5h30 da manhã, e eu vendia pra minha cliente, ela falava assim, ó... quando que tu tem horário? E daí eu falava bem assim, então a minha agenda tá bem cheia, eu atendo no primeiro horário. Eu chego na tua casa às 5h30, elas olhavam assim, 5h30? E daí eu falei, então, mas daí tu sai da tua cama, pega a tua mantinha e continua dormindo. Era assim que eu vendia. Pra elas me aceitarem na casa delas 5h30 da manhã. Afinal, né, ninguém nunca me viu. Tipo... Então, eu atendia e a minha irmã ficava no carro ou sentava no sofá da cliente e dormia, enfim. Depois ela pegava todas as minhas coisas, levava pra casa, eu ia pro centro. No centro eu ficava das 9 até as 7 trabalhando na loja de roupa. E das 7 até as 10 eu fazia técnica em administração. E muitas das vezes eu saía ainda do técnico e ainda ia atender mais uma cliente de extensão de cílios. E eu levei isso por um bom tempo. Então, esse bom tempo, ele foi, assim... lapidador no que eu realmente queria, assim. Eu não comecei ganhando 10 mil no primeiro mês. E por um bom tempo eu ganhei literalmente só pra pagar as contas. E aí a gente tem que parar hoje, né? Acho que umas 2, 3 semanas atrás, eu postei uma foto que eu estava com o computador na praia. E aí as pessoas normalizam que sempre é assim. Ah, tu vai empreender e tu já vai sair curtindo o rolê, meu amores. Não é assim. Calma aí. Segura, tá? Então, assim, vocês precisam entender. Corta pra câmera, eu adoro isso. Precisam entender. Primeiro tem um motivador. O da Ana foi o motivador de que precisava fazer alguma coisa pra movimentar a vida. A da Luma era a família que tava ali, que não tinha outra opção, precisava de ti. Sempre tem um motivador. Entende qual é o teu motivador e aí decide o que tu vai fazer. O meu motivador para empreender era a minha decepção e falta de liberdade. E quando eu entendi que empreendendo eu ia ter liberdade, e eu não estou falando de liberdade para curtir a praia, tá? Sim. Liberdade é tomar um café com a minha mãe na quarta-feira e ninguém me ligar. E ninguém ficar me cobrando que eu não tinha que fazer tal coisa. Ou que eu tinha que organizar uma viagem, se fosse organizar, eu tinha que avisar com 8 meses de antecedência, porque olha só... Vai que o filho do dono do não sei o que tem um problema e eu não posso ir. Aí eu nunca era prioridade. E eu não tô aqui dizendo que CLT não é bom, CLT é incrível. Que bom que as pessoas têm a iluminação de Deus para poder trabalhar no CLT. Eu não tenho, infelizmente. Eu não vim com essa dádiva. Com esse chip. Com esse chip aí não consegui. Eu vim com o inconformismo eterno de nunca estar satisfeita, de tipo, cara, eu não tô me encaixando nessa caixa. E não quer dizer que eu não seja boa. Eu trabalho talvez 4, 5 vezes mais que nem vocês para conseguir manter até o valor do CLT. Mas a gente precisa entender o nosso motivador. Pode continuar. Esse adendo foi importante. E daí depois, eu comecei a fazer cílios e eu entrei justamente pela motivação da dor. Eu não gostaria de estar mais naquele lugar, eu não gostaria de... Cara, teve um mês que a gente passou... Óbvio, a gente não passou fome, graças a Deus, Deus nunca falhou. Mas a gente passou bastante dificuldade. De tipo assim, 3 contas de luz atrasada, e daí quando corta aquela dali que já tá... Daí tu vai lá e tu parcela todas as outras. E, cara, assim, a gente já viveu bastante coisa, sabe? E hoje, às vezes, tu poder ir jantar, tipo, numa quarta-feira em algum lugar, cara, é algo que é tão vitorioso, é algo que te traz um conforto tão grande que é impagável, sabe? E daí tudo vale a pena. E daí, quando eu comecei a empreender e eu vi que eu, cara, com o poder das minhas mãos e com a força do meu trabalho, eu poderia movimentar muita coisa. A grande questão que foi a minha dor era eu poder proporcionar coisas pra minha mãe.
sabe? E pra quem não sabe, minha mãe já faleceu, infelizmente. Mas eu queria proporcionar coisas pra ela. E eu lembro que no meu primeiro dezembro de 100% leste, assim, tipo, que eu já era só leste. Leste dos cílios. Isso. Eu lembro que eu tinha faturado muito bem, porque eu já tava hypada no centro, porque... Amor, já tava vamos por etapa. Hypada, agora explica o que é hypada. Aqui, o que é hypada. Tava no auge. Eu já tava no auge, eu já era, tipo, bem conhecida ali no centro, então muita gente já fazia cílios comigo e pra ter um horário na minha agenda era muito difícil, né? O meu valor de trabalho, ele já era um valor elevado, então, assim, a minha agenda estava lotada, obviamente, por um bom trabalho, né? Porque em vários meses eu tive que comer calabresa durante 15, 20 dias do mês. Todos os tipos de calabresa. De todas as formas. Isso aí. E daí eu lembro que naquele dezembro eu entrei com a minha mãe, assim, na Renner, e eu falei bem assim, tu pode escolher o que tu quiser. Tipo, daí ela falou, o que eu quiser? Daí eu falei, o que tu quiser. Tipo, pode pegar. E daí ela comprou uma blusa, daí ela comprou uma calça, daí ela pegou um sapato, daí ela, tá bom, né, filho? Daí eu falei, não, pode pegar. É só isso? Pode pegar. E daí, tipo, quando tu entra na fila do caixa, tipo, com a tua mãe ali, e daí É tu vê... uma sensação fudida. Cara, e tu vê aquela sensação de... Cara, eu tô proporcionando. Eu tô proporcionando isso. Chora. Ah, não, aqui é tudo certo. Se não chorasse, não era nós. Não. E tu tá proporcionando isso pra uma pessoa que tu ama, é impagável. Literalmente, vale a pena tu acordar 4 horas da manhã, vale a pena, só vale, sabe? E daí, eu lembro que eu entrei no caixa e eu paguei no dinheiro, e daí ela olhou pra mim assim, ela falou Enriqueceu. bem assim, ela falou bem assim, ai filha, graças a Deus que tu continuou, né? E eu olhei pra ela e eu falei, eu só continuei porque muitas vezes tu me acordou. Tipo, porque muitas vezes eu olhei pra ela e falei, cara, muito, muito cansada. Tipo, muito cansada fisicamente, sabe? E ela, não, mana, levanta e vai atender tua cliente. Então, tipo assim, cara, foi por ela, sabe? Pela dor dela. E eu continuei por ela. E, cara, minha mãe é uma pessoa incrível, maravilhosa. Eu acho que os meus amigos que conheceram ela sempre falaram, meu Deus, é uma pessoa realmente que vale a pena conhecer, né? E foi por causa dela, e hoje eu sou o que eu sou por causa dela. Ela deixou um legado muito grande, que é a fé em Deus, pra mim. E a minha conexão com Deus foi através dela. E eu só aprendi a ter a minha conexão com Deus, depois que ela faleceu, porque antes ela era minha ponte. Claro. E daí eu queria Tradução, alguma coisa, né? Eu queria alguma coisa e eu falei pra ti, cara, mãe, pai sempre sabe das coisas. É verdade. E eu perguntei e eu sempre, a minha conexão com Deus era a ponte dela, sabe? E eu falava, mãe, sonhei com isso, tô muito angustiada. E ela vinha, ela orava e ela falava. Peraí que eu vou fazer uma ligação aqui. Cara, e era mais ou menos isso que eu via com ela, cara. Cara, Deus te escuta, mãe, Deus não me escuta. Sabe? E a gente sempre pensa isso, porque, cara, mãe é mãe, né? Mãe é mãe, não tem outra pessoa que possa vir. Mãe é mãe, não adianta. E teve essa questão. E quando ela faleceu, ela sempre deixou a gente muito preparado pra isso. E, incrivelmente, é estranho dizer isso, mas ela sempre deixou a gente muito preparada, porque ela sempre foi muito fervorosa, muito temorosa a Deus, e ela sempre dizia, eu tô pronta. A hora que Deus me levar, eu tenho certeza que ele vai cuidar de vocês. Porque eu, a filha dele, eu tô pronta. Sabe? E, cara, Deus cuidou da gente amorosamente e não falhou e não faltou. Eu questionei, eu tive momentos de raiva e eu teve momentos de eu, tipo, cara... Por que acreditar em algo se a minha base tu me tirou, sabe? E daí tu vai aprendendo a tu criar a tua conexão. E são respostas que até hoje eu não tenho e eu não tenho que ter, sabe? A única certeza que eu tenho que ter é que Deus, ele não falhou comigo em nenhum momento. Em nenhuma das minhas perdas. E não tirou, né? E não me tirou, exatamente. Então, quando minha mãe partiu e na sequência... Quando meu pai partiu e na sequência minha mãe partiu... E eu perdi, e eu tinha só uma pessoa. E daí essa pessoa partiu também. E aí eu cheguei na tua vida? E aí a Natalia chegou na minha vida. E o clube chegou na minha vida. E daí foi aí que eu vi que eu queria muito mais, que eu podia muito mais.
E dentro dos cílios eu aprendi a ver a oportunidade da internet, eu vi que existe um movimento na internet, a pandemia nos mostrou esse movimento, a pandemia ela veio como um acelerador para muitos negócios e para muitas pessoas, né? E dentro da pandemia eu vi que, tipo, cara, eu quero trabalhar com a internet. Como que eu vou fazer? Como que vai acontecer? Eu não sei. Tu montou o espaço antes ou depois da pandemia? Eu sempre tive sala de cílios. Do momento em que tu parou, tá, beleza, vou viver do leste, saí da loja e aí tu montou no prédio que é hoje? Não, eu no centro, na Galeria Comaso, subloquei um espaço dentro de uma esmalteria. Tá. E daí depois o meu tio, que é a minha pessoa, ele falou pra mim, cara, aluga uma sala, tu tem potencial, se tu precisar de alguma coisa, me fala que eu vou cobrir a tua despesa. Tá. Graças a Deus eu nunca precisei. Mas sabia que tava ali. Mas eu sabia que tava ali. E até pela questão de tu provar pra pessoa, tipo assim, cara, eu te agradeço muito porque tu tá aqui, mas eu não preciso. Tipo, e é muito bom isso, né? De tu poder contar com uma pessoa, mas ao mesmo tempo não precisar. E daí eu aluguei uma sala, e daí naquela sala eu fiquei um bom tempo. Foi naquela sala que eu abandonei o atendimento a domicílio e fiquei 100% só no presencial. Foi ali, nessa né? aí que eu te conheci. Foi nessa que eu conheci a Ana. Começou. Que o nosso relacionamento começou. E depois dessa sala, veio a pandemia. Eu aluguei uma outra sala. No centro ainda, né? E daí eu sempre falei pra Deus assim, ai Deus, eu quero muito uma sala que tenha vista pro mar, que tenha porta de vidro, que eu possa fazer os meus móveis planejados, enfim. E daí eu aluguei uma sala que era no Condomínio Canadá. E daí de longe, se eu desse bastante zoom no celular, eu conseguia ver o mar. E daí, cara, a gente é tão pequeno que a gente pensa assim, cara, Deus já me deu, e Deus tem tanta Tanto coisa mais. maior Tu não pediu se era com zoom ou sem zoom, tu né? sabe? E daí, cara, eu já tava muito feliz. Pra te ver que muitas das vezes, assim, ó, Deus tem uma mesa farta pra ti e tu só aceita migalha. Mas uma mesa farta tá pronta, sabe? E pra mim, eu tava feliz da vida, porque tinha porta de vidro, eu tava começando a fazer meus móveis planejados. Deus, incrível! Maravilhosa, sabe? Mas não foi ainda na que eu tava e tu tava no mesmo prédio, né? Que o porteiro achou que a gente trabalhava junto. Não, depois foi pra essa. E daí, quando eu fui pra essa sala, eu não tinha vista pro mar, mas eu tinha, tipo, muita janela, eu tinha todos os móveis planejados. Já tava no processo. Eu sempre, tipo, saí de uma e foi sempre um degrauzinho assim, tipo, mais, sabe? E daí foi acontecendo, e daí veio a pandemia. E o centro morreu, tipo, morreu muito. A Ana voltou pro Kennedy. E daí a Ana falou, tipo, amiga, por que tu não vem? Eu tava morando em Barreiros, que é bem próximo. E daí eu falei, cara, eu vou fazer a maior loucura da minha vida, porque eu sempre fui rata de centro. E todas as minhas clientes me conheciam por estar no centro, né? E aí eu falei, cara, eu vou fazer a maior loucura da vida, da life, assim, tipo. Da life, ela é inglês, amores. Vai. Aí eu aluguei uma sala no Kennedy. E quando eu aluguei uma sala no Kennedy, eu falei, cara, ou eu vou pro Kennedy e eu vou já com os dois pés na porta, ou eu não vou. E eu cheguei no Kennedy e eu falei, cara, eu quero uma sala com vista pro mar. Foi assim que eu falei. Tipo, eu quero uma sala com vista. Qual sala que tu tem com vista? Tipo, e quando eu fui ver, cara, toda a minha lateral tinha vista pro mar. Tinha porta de vidro e eu ia entrar com os móveis planejados, sabe? E daí foi quando eu vi que eu cumpri um propósito dentro dos cílios, sabe? Que eu realmente, eu botei aquela meta, como eu botei lá no Mac, que eu queria um nome com a minha plaquinha, eu alcancei, show de bola. Nos cílios eu queria minha sala com vista pro mar, bem localizada, com porta de vidro, móveis planejados, e eu alcancei. E daí eu falei, cara, é isso, eu aprendi tudo que eu tinha pra aprender, eu já bebi tudo dessa fonte, eu preciso de mais. E eu sempre me dei muito bem no digital, em falar, em criar artes, em fazer layouts, enfim. E eu comecei a fazer extras para outras lashes. Um PDF de atendimento, um isso, um aquilo. Muita gente sempre elogiou meu Instagram. Daí eu falei, cara, eu quero trabalhar com a internet, o que eu posso fazer com isso? Foi igual lá atrás, quando eu comecei, tipo assim, eu sei fazer unha em casa, não sei o que, vou fazer alguma coisa. Aqui as pessoas já me pediam alguma coisa. Então, foi aí que eu fui lapidando o que eu já sabia fazer, né? E foi onde que o social media entrou na minha vida. E eu tinha outros planos pra minha vida e não aconteceram. E graças a Deus não aconteceram. Estamos aí hoje. Cara, eu aprendi muita coisa e estou aprendendo e eu tô muito feliz vivendo esse processo. Que futuramente eu vou usar muito.
Só que hoje eu preciso viver o que eu estou vivendo e hoje eu tô de coração aberto fazendo o que eu estou fazendo, sabe? E veio muita gente de cílios e veio muita gente que ministra curso e veio muito experts pensando assim, cara, tu já era muito boa fazendo cílios e fazendo isso. Então agora só fazendo isso, imagina o quão potente tu não é, né? A tua competência é o que te leva, né? Isso, exatamente. Então, não, independente é aquilo do teu cliente comprar de você, não importa o que você venda. Ó, e aí pros finaizinhos, tem uma carta aí na mesa. Não, calma. Vocês virem, a gente conversou tudo isso. Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer vocês por estarem aqui. Foi bem importante pra mim trazer vocês. Eu quero sempre trazer pessoas reais. A gente tem muita gente no mercado que transforma as vidas, enfim, que é expert. E é legal a gente tá e ouvir dessas pessoas, mas ouvir de pessoas reais que têm os mesmos problemas que a gente motiva outras pessoas a fazerem o mesmo. Pessoas que talvez estejam ouvindo a gente e pensando o que vão fazer e possam ver na gente um caminho. Eu acho que esse é o círculo da coisa, assim, a gente poder ser exemplo para outras pessoas. E aí eu deixei a cartinha, que é dentro da consultoria eu viro a cartinha, eu queria que vocês virassem e lessem. Calma aí. Tu perguntou, pra gente finalizar, eu sei que a gente já tá aí perto, mas tu tinha perguntado pra Ana sobre as pessoas que estão passando por esses processos, seja numa transição, seja no início, seja um negócio, seja qualquer coisa. Eu quero fazer isso, não sei por onde começar e tudo mais, né? Tu sabe como tu tem que fazer e, cara, continua. Se eu tivesse parado no meu primeiro desafio, se eu tivesse parado quando minha mãe faleceu, se eu tivesse parado quando meu pai faleceu... Pô, tu teve várias coisas, amor. Se eu tivesse parado quando... Cara, a minha base toda se foi, sabe? Eu não estaria aqui hoje, eu não estaria aprendendo Mas o que eu tô aprendendo. Mas tem a tua galera? Tua galera tá aí? Tenho. Eu tenho uma galera forte. Tua galera tá aí? E... Cara, continua fazendo o que tu tá fazendo, mesmo não sabendo o que tu tá fazendo, só continua. Quando tu não sabe o que tu tá fazendo, continua o que tu tá fazendo. Aparar as arestas é entender se o caminho tá certo, né? Chorando. Analisa. Não, eu me emociono porque muitas vezes a gente perde a oportunidade de fazer coisas. Muitas vezes. E eu, talvez, às vezes as pessoas me olham de fora e acham que eu falo demais, que eu sou metida, mas é a minha estratégia de sobrevivência. Sim. De tipo, é isso que eu quero fazer. Eu vou mudar vidas, talvez com a minha fala, talvez com o meu movimento, talvez com... segue aqui, não vai por ali. Mas é o meu jeito de traduzir o meu entregar para o mundo. E cada um tem um jeito. Só que é difícil tu assumir essa responsabilidade. De ser quem tu quer ser, de entender aonde tu quer chegar, mas assim... Dói às vezes tu ouvir de alguém, tu é assim. A gente teve uma situação agora. Tu faz isso muito. Tu faz não sei o que muito. Então, assim, tu te encontrar hoje, graças a Deus, eu me encontrei e assumo a minha total potência. E eu quero que as outras pessoas também tenham esse movimento e sintam isso. Mas é doloroso, não é tão simples quanto as pessoas pensam. Vira a cartinha, eu quero saber se caiu pra vocês. Faz. Um minuto. Diga. Um minuto. 1 minute. Eu e a Luma, gente, é tudo parecido, né? A gente pensa, meu Deus, pra que Deus botou nós duas uma do lado da outra, né? Perdi meu pai, perdeu os pais. Eu tenho minha mãe, graças a Deus. Mas às vezes o orgulho a gente acaba se afastando e eu aprendi, não, sou filha dela, então tem que estar do lado dela enquanto ela tá aqui. Depois que a minha mãe for embora, já não... Não tem mais jeito. E a gente é bem cigana. Toda hora que ela mudava, ela ia eu de novo. Tipo, tudo é muito parecido. E as pessoas falam, tu não para em lugar nenhum. E eu não estou falando isso para me justificar. Eu estou falando isso porque talvez tenha muita gente vivendo a mesma coisa. A gente não nasceu amarrado em algum lugar. A gente não diz que mãe faz o filho para o mundo, a gente nasceu para o mundo. Né? Esse dia eu estava lá no Ribeirão, aí eu falei para a Luma da janela, né? Eu vi uma imagem da janela da minha casa do Ribeirão, tem um monte de casa... E aí vai subindo o morro. E Deus me mandava sair daquele monte de casa e subir o morro. Por que ele manda isso? Porque às vezes a gente está tão perdido no meio da multidão que a gente não consegue ouvir nem a nossa própria voz. Ou a voz de Deus dentro de nós, né? Porque a gente sempre... eu vou em tal lugar pedir um sinal. Eu vou em tal lugar... Enquanto tá ali.
E às vezes Deus já está gritando pra gente e não. Então, cara, que a gente caiu, levantou minha filha, a gente vai ter que levantar, porque papai e mamãe não vão levantar para nós. Então, e a gente tem que levantar, porque eles já deram a nossa vida, né? A gente tem uma oportunidade. E outra coisa, o propósito que eu comecei. É muito triste quando tu para pensar que tu é a esposa do Beltrano, a mãe do fulano, a sogra da... E tu não é reconhecida por ti mesmo, pelo que tu é. Então, eu não queria ser, eu amo os meus filhos, eu amo a minha vida, mas eu não queria ser só a mãe de alguém ou só a filha de alguém. E muitas vezes as pessoas estão em casa e é isso, a pessoa quer ser alguma coisa, mas ela acha que se ela se der o direito de ser alguma coisa, ela vai ser arrogante, vai ser, né? Vai ser louca. E é isso, é cigana, minha filha, que a gente nasceu para ser, vamos ser cigana. Isso aí. Né? Então, se a pessoa nasceu para ser alguma coisa, que seja. Se tu nasceu para ser essa Natália, que seja. Serei. Vira a cartinha, vamos lá. O que caiu pra ti, amiga? Gratidão. E pra ti, Ana? Doçura. Achei que era para ler. Não, a gente, essas cartinhas é o oráculo do pão, ela é mais ou menos, né, da Bíblia, assim. Amores, muito obrigada, tá? Eu espero que tenha feito sentido pra você estar aqui. Pra mim fez. Pra mim também. Foi bem legal. E espero que vocês assistam aos próximos episódios, porque esse, amores, foi com intensidade. Você vai ver riso, choro, graça, tudo num podcast só. Uma manezinha nata, Ana com seu, né? Suas peculiaridades. Então é também isso, a tá? doçura. Tô te esperando no próximo podcast, no próximo episódio.